Eu queria dar bom dia a todos, cumprimentar a presidente Simone Tebet, que sempre é muito bem na condução dos trabalhos dessa comissão, cumprimentar o nosso sabatinado, doutor Aras. Eu tomei por liberdade de pegar a Constituição que o senhor mostrou e 3 artigos das funções do Ministério Público. Primeiro, promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Eu vejo que o Ministério Público perdeu, nos últimos tempos, a capacidade de cuidar dos interesses da sociedade, aqueles que guardam relação com o direito que materializa a nossa cidadania. Uma sociedade que procura ou que busca a civilidade, ela precisa ter garantidos seus direitos. O Ministério Público é um instrumento mais relevante na garantia desses direitos difusos, que, na verdade, são a materialidade do que significa cidadania. A outra questão que eu queria também trazer aqui é defender juridicamente os direitos e interesses das populações indígenas. Nós temos visto, nos últimos tempos, que os povos originais do Brasil e da Amazônia e das diversas regiões do país estão sob ataque e sobre um intenso cerco, o cerco do agronegócio, o cerco de governos que não têm a menor compreensão do papel e do que significa esses povos originais e o que eles representam para a nossa história. Portanto, é um papel, é uma função explícita, inscrita na Constituição. Um terceiro item é exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei, na forma da lei complementar no artigo anterior. Ou seja, nós temos, diante disso, algumas perguntas a fazer a Vossa Excelência. Qual a compreensão do indicado em relação ao papel do Ministério Público no controle das políticas públicas, no caso de emissão e implementação dos direitos? Como o indicado vê a proteção jurídica especial conferida aos grupos vulneráveis? Nesses casos, qual a concepção do candidato em relação à promoção de ações afirmativas pelo Estado, no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à educação, no que diz respeito àquilo que a Constituição definiu como direitos fundamentais que materializam a cidadania? Como avalia o papel do Ministério Público e o Poder Judiciário na garantia do direito de liberdade de expressão, reunião e manifestação por diferentes grupos? Veja, não há civilidade sem liberdades individuais, como não há liberdade, não há civilidade sem diminuição das diferenças entre ricos e pobres, não há civilidade se nós não defendermos o multilateralismo, a cultura da paz, da não violência, da autoafirmação dos povos. Não há civilidade se não defendermos a democracia, não há civilidade se não defendermos essas questões que me parecem serem fundamentais e objeto, precípio do Ministério Público. Como avalia o papel do Ministério Público? Qual a compreensão do candidato sobre o papel do Ministério Público na garantia da laicidade do Estado, especialmente no que concerne aos temas
combate à discriminação, a violência religiosa e o racismo religioso, que é um problema que tem se agravado no Brasil, que mostra uma agressão às liberdades individuais, né, que precisa ser, para garantir o processo civilizatório, protegido, e o Ministério Público tem esse papel. Qual o posicionamento de Vossa Excelência sobre a política de encarceramento e estímulo à violência policial, que tem resultado, no Rio de Janeiro, por exemplo, na morte de pelo menos 5 pessoas por dia por policiais? Em seu mandato, o MPF estará comprometido com a ação de reduzir a letalidade policial no Brasil, conforme recomendado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Que medidas pretendem implementar neste campo? O que nós vimos esta semana e nos últimos dias é um governador que patrocina o assassinato, que está por trás de assassinatos que precisam ser investigados como tal, porque é sob o comando dele que age a polícia. E, portanto, cabe ao Ministério Público observar essas questões. Qual a posição de Vossa Excelência acerca do anúncio do governo sobre a redução das áreas das terras indígenas, já que é uma função exclusiva, praticamente, a defesa, está lá, é expresso do Ministério Público? E qual o papel o candidato afirma em seu compromisso com os princípios do Estado de Direito e da liberdade constitucional, da ampla defesa, enquanto a PGR que medidas pretende adotar para coibir situações de abuso de poder de procuradores, violadoras do devido processo legal e do direito da ampla defesa? E, para concluir, ontem me chamou a atenção, no discurso do presidente da República na Assembleia Geral da ONU, quando ele disse que o Moro, um agente público, um juiz, foi responsável para evitar o socialismo no Brasil, que o socialismo tomasse conta do país. Ou seja, o presidente denunciou o ministro Sérgio Moro de ter assumido uma posição política, eleitoral, de forma explícita, no que diz respeito a impedir o que ele chama de socialismo, de marxismo cultural, de comunismo, de uma visão completamente ultrapassada pós-Guerra Fria, onde a gente discute quais são os marcos civilizatórios que vai conduzir a humanidade para a gente fugir da barbárie, da incivilidade, e a gente retomando questões que são ultrapassadas. Então, para concluir, sem gastar todo o tempo, eu espero e rogo que Vossa Excelência possa ajudar a esta Casa, a Câmara, a todas as instituições, a gente construir um caminho civilizatório para o Brasil, e é função do Ministério Público a preservação, a garantia desses direitos difusos, universais, que estão na nossa Constituição, que o senhor muito bem referenciou ao fazer a sua apresentação inicial. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, senhor Aras. Nós é que agradecemos. Na ordem de inscrição, o senador Marcos Rogério. Senhora presidente, senhor